Olá, quarto ano! Hoje iremos estudar sobre as plantas. E eu quero fazer primeiro uma perguntinha para vocês. Qual de vocês já plantaram uma árvore? Qual de vocês já fizeram essa experiência, já tiveram essa experiência ao plantar uma árvore? E quais os cuidados que vocês tiveram com essa árvore, com essa planta? Eu quero essas informações, tá bom? Então aqui eu quero falar para vocês que ao plantar uma árvore, você faz muito mais do que tornar um ambiente mais bonito, porque assim como as árvores, as plantas, ela enfeita o ambiente, né? Fica mais bonito, mais verde. As plantas elas estão relacionadas ao gás oxigênio que enche nossos pulmões quando nós respiramos, como a chuva que cai e até mesmo como os alimentos que consumimos diariamente. Então, como tudo isso é possível? Nós vamos rever agora nesses próximos capítulos, tá bom? Vamos ver. Então, aqui eu tenho a letrinha A. Como você acha que as plantas interferem no ar que respiramos? Como vocês acham que ela interfere? Então, as plantas, ela interfere de forma que elas liberam gás oxigênio na atmosfera terrestre, que esse gás oxigênio, ele é um gás que é utilizado para nossa respiração. Nós respiramos o gás oxigênio, então ele é fundamental para os seres vivos, tá bom? E na letrinha B tem uma pergunta. Qual é a importância da luz solar, do solo e da água para as plantas? É fundamental. É importantíssimo para os seres vivos, para as plantas. Porque sem luz solar, sem o solo, sem a água, as plantas não têm como respirar, não tem como sobreviver. Então, é como nós seres humanos, nós não conseguimos sobreviver, não conseguimos sem a luz solar, sem o solo, sem a água. Então, da mesma forma são as plantas, ela precisa de luz solar, ela precisa do solo, ela precisa da água, tá bom? Na letrinha C tem outra pergunta. Como você acha que seria a vida na Terra sem as plantas? Se elas não existissem, não teria como, porque as plantas, elas são fundamentais para a Terra, elas são fundamentais para a sobrevivência na Terra, tá bom? Então, vamos agora para a nutrição, respiração e transpiração das plantas. Então, aqui eu tenho uma historinha, vocês observam essa historinha da mãe e a filha, uma conversa, né, da mãe e da filha. A mãe passeando pelo parque com a filha pergunta, o nome da menina é Maria. Maria pergunta para sua mãe, mãe, as plantas também se alimentam e respiram? Sim, filha. Assim como nós seres humanos, as plantas também precisam de nutrientes e de gás oxigênio para viver e se desenvolver. Mas isso ocorre de maneira diferente em plantas e animais. Vou explicar melhor. As plantas, elas produzem seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. E para isso, elas precisam de água, luz solar e gás carbônico, que serão transformados em nutrientes e gás oxigênio. Tá vendo aí a resposta da mãe de Maria? Então, meus amores, vamos para a nutrição das plantas. Vamos ver esses pontinhos que tá nas árvores. Vocês olham que tem o numeral 1, 2, 3, 4 e 5. Então, veja bem. Número 1 é a água. O número 1 está mostrando a setinha azul. Ela está indicando que as plantas, elas absorvem a água, né? Elas absorvem sais minerais pela raiz da planta, que é transportada pelo caule até as folhas. Então, ela vem daqui, ó, ela vem do solo, né? Absorvida do solo, através das raízes da planta, e ela vai indo para toda a parte dessa planta. Através do caule, ela vai para os galhos, para as folhas, e ela é absorvida através da raiz, ela absorve do solo. Temos no numeral 2, observe o numeral 2 aí, essa setinha vermelha na planta, na folha, tá certo? Então, nas folhas, existe uma substância chamada clorofila. O que é o clorofila? O clorofila, ela se concentra nas folhas e ela é um pigmento verde que confere a cor da maioria das folhas verdes dos vegetais. Então, essa cor verde das plantas, esse pigmento verde das folhas,
é chamado de clorofila, esse pigmento. Ele dá a cor verde à maioria das folhas, tá certo? E ele absorve, e esse clorofila, as folhas, elas absorvem a energia da luz solar. E, além disso, as folhas absorvem gás carbônico do ar atmosférico. Então, através das folhas, né, ela absorve a energia solar. E, além disso, as folhas absorvem o gás carbônico do ar atmosférico. Temos aqui o numeral 3. Vocês observam a setinha verde aqui no numeral 3. Olha só, tá vindo lá de cima para baixo. Olha a setinha, ó. Aí são os nutrientes, produzidos principalmente nas folhas. Eles são produzidos nas folhas, esses nutrientes, e são transportados para as demais partes da planta. Então, das folhas eles são produzidos e daí ele vem para todas as partes da planta, para os galhos, para as raízes, para todas as partes das plantas vem esse nutriente, mas ele é produzido nas folhas, tá bom? Aí o numeral 4, vocês olham, o numeral 4 tem uma setinha rosa, e essa setinha rosa, ele está, ó, saindo. Então, aí é o gás oxigênio. Então, produzido durante a fotossíntese e é liberado na atmosfera. Através das folhas, ele libera esse gás oxigênio. Voltando aqui, lá para o número 2, vocês observam. Vou explicar aqui mais a seguir para vocês terem um entendimento melhor. Vamos aqui para o número 4 novamente, que é o gás oxigênio, como eu acabei de falar. Ele é produzido durante a fotossíntese e é liberado na atmosfera terrestre, esse gás oxigênio. Esse gás oxigênio que é o gás, né, que é utilizado na respiração dos seres vivos, tá certo? Então, as trocas gasosas das plantas, elas ocorrem principalmente nas folhas, por meio de pequenas estruturas invisíveis a olho nu, chamado de estômatos. Então, vocês podem observar aqui no 5, no numeral 5, o estômatos são pequenos buraquinhos que tem na folha. Esses pequenos buraquinhos são chamados de estômatos. Vocês olham que essa imagem, ela está, uma imagem computadorizada, e ela está sendo vista, né, obtida através de um microscópio, né, microscópio, por isso está dando essa extensão de tamanho, tá bom? Então, porque ela está ampliada aí cerca de 2.500 vezes mais, tá bom? Então, a respiração das plantas. Os estômatos, eles são encontrados principalmente nas folhas e controlam a entrada e a saída de gases da planta. É por meio deles que, durante a respiração, a planta absorve o gás oxigênio. É por meio desses buraquinhos, que são chamados de estômatos. Eles controlam a entrada e a saída dos gases da planta. E é por meio deles que, durante a respiração, a planta absorve o gás oxigênio, que é um gás presente no ar atmosférico. E ela libera no ambiente o gás carbônico. Na respiração, é gerada a energia que a planta precisa para se desenvolver. Então, vocês podem observar com bastante atenção, meus amores, esses detalhes aí. Fiquem observando esses desenhos um pouquinho. Agora, vamos para a página 210 a 211. Então, nutrição, né, variada. Algumas plantas, como o cipó-chumbo, elas não realizam fotossíntese e obtêm os nutrientes de que precisa de outras plantas. Elas são chamadas plantas parasitas, que suga de outras plantas. O cipó-chumbo, ele apresenta uma cor amarela. Você só observa aí, ó, o cipó-chumbo, essa primeira imagem. Pois não possui clorofila e não tem folhas. Então, para conseguir seu alimento, o cipó se prende ao caule de outra planta e dela absorve os nutrientes de que precisa. Em alguns casos, o cipó-chumbo ela pode matar a planta que ela parasita, porque ela é uma planta parasita. Ela consome, ela suga de outra planta os nutrientes. Então, ao fazer esse processo, elas podem matar a outra planta, tá bom? Então, há também plantas que realizam a fotossíntese, mas precisa complementar sua nutrição. Essas são as plantas carnívoras. Vocês podem observar nessa segunda imagem.
Essas plantas, elas vivem em ambiente onde o solo é pobre em nutrientes. E por isso que elas passam a capturar insetos e outros pequenos animais para poderem adquirir e daí os nutrientes que elas precisam. Então, primeiro aqui nós temos a imagem do cipó chumbo, que é uma planta parasita, que elas pegam os seus nutrientes de outra planta. E temos aqui a planta, né, carnívora, que ela captura insetos para poder daí, né, adquirir os nutrientes que precisa para a sua sobrevivência, tá bom? Vamos agora ler essa conversa aqui de Maria novamente com sua mãe. Mãe, as plantas também transpiram? E a mãe responde: sim, filha, mas nas plantas a transpiração elas ocorre de maneira um pouco diferente de como ocorre nos animais. Vamos ver como ocorre a transpiração das plantas? E logo na página 211 tem todo o processo de como ocorre a transpiração das plantas. Então, a letrinha A, a água. Então, essa água ela é absorvida pelas raízes das plantas que chega até as folhas, como eu falei na página anterior. Vocês podem observar essa setinha azul, que ela está indo da raiz para todas as partes das plantas. Então, as plantas absorvem a água através da raiz, pelas raízes, elas absorvem do solo e leva para todas as partes das plantas. Então, vamos ver agora na letra B. Vocês podem observar aqui a imagem na letra B, que tá fazendo, né, aí nas folhas, que aí é a folha, que parte da água que é absorvida absorvida na planta, ela é eliminada por meio dos estômatos. Os estômatos são na verdade minúsculos buraquinhos nas folhas, como eu falei anteriormente, que só é visto através de um aparelho microscópio, não pode ser visto a olho nu. Então, por meio dos estômatos, ela é eliminada. Essa água é eliminada para a atmosfera terrestre, mas ela é eliminada sob a forma de vapor de água, sobre a forma de vapor na chamada transpiração. Então, a maior parte de transpiração, ela está associada às folhas. E em alguns casos, outras partes das plantas também podem realizar esse processo, não somente nas folhas, mas também acontece de outras partes das plantas realizar esse processo na chamada transpiração. E a transpiração das plantas, ela é um processo que envolve a liberação de vapor de água na atmosfera terrestre. E é por isso que esse processo é muito importante para a manutenção da umidade do ar e para ocorrências de chuvas, por exemplo. Também nós podemos ver que a umidade do ar, ela se refere à quantidade de vapor de água. E essa água no estado gasoso, no estado de gás, que é na atmosfera terrestre. Então, o desmatamento, ele interfere nessa quantidade de vapor de água que é liberado na atmosfera terrestre. Agora, vamos ver uma imagem vista com a visão aérea, tá bom? De cima, que é uma visão, vamos supor que pode ter sido com um helicóptero, um avião, ela é uma visão aérea, ela está vindo vista de cima. Então, nessa visão, vocês podem ver aí essa área da região desmatada, isso na floresta amazônica. Então, o desmatamento ele tem alterado essa quantidade de chuvas em determinados locais da floresta amazônica e também, não só lá, mas em outras regiões do Brasil, esse desmatamento também está alterando a quantidade de chuvas, está diminuindo a quantidade. Então, o desmatamento é muito prejudicial para o meio ambiente. É um dos meios mais prejudiciais. Então, não podemos desmatar, e sim fazer a plantação, tá sempre replantando. Se tira, mas se coloca, tá certo, meus amores? Então, primeiro vamos olhar essa aí, ó. Quando as plantas, elas são removidas do ambiente, ela reduz a quantidade de vapor de água que é liberada na atmosfera, principalmente pela transpiração desses seres vivos. E se ela diminui, então o ambiente se torna prejudicial. Ele acaba prejudicando todos os seres vivos. E a redução na quantidade de vapor de água no ar, ela reduz a umidade do ar e a probabilidade, né, de formação de nuvens e de ocorrência de chuvas. Então, algumas atitudes do ser humano, elas podem ter graves consequências para o ambiente.
e para os demais seres vivos e para o próprio ser humano, que somos nós, para nós mesmos. Então, reflitamos sobre nossas atitudes diárias e as possíveis consequências delas, porque é necessário pensar no bem-estar comum, não só no meu bem-estar, mas no bem-estar comum, no bem-estar de todos, certo? Então, jamais vamos destruir o meio ambiente, vamos preservar. Então, agora, vamos agora para a transpiração das plantas. Como você acha que é possível observar a transpiração de uma planta? Então, aqui eu tenho uma experiência para vocês. Nós vamos fazer uma experiência. Vocês podem observar os materiais que precisa. Saco plástico transparente, borrifador com água, planta com folhas e ramos em um vaso, barbante, tesoura com pontas arredondadas. Então, olha, veja bem, tem uma dica. O saco plástico, ele não pode apresentar furos. Use o protetor solar e fique exposto à luz solar somente no tempo necessário para anotar os resultados observados. Realizar esse experimento em um dia ensolarado. Então, primeiro, letra A, umedeça o solo do vaso, mas não deixe encharcado, só umedecido e não muito encharcado, muito molhado. Envolva alguns ramos da planta com um saco plástico transparente. Letra C, corte um pedaço de barbante e com ele amarre o saco plástico no galho da planta. Certifique-se de que está bem vedado, como mostra a fotografia abaixo. Aqui tem uma fotografia mostrando, ó, que tem que estar bem vedado, tá bom? Fazer esse experimento. Então, coloque a planta em um local onde receba incidência direta, a incidência direta de luz solar, e deixe-a ali por 24 horas, um dia inteiro. A letra E, retorne ao local após 24 horas e observe o saco plástico. Anote os resultados no seu caderno. Então, não esqueça, né, o que você observou. Você vai colocar o que você observou na etapa E, como você explica o resultado observado na etapa E. Observe, né? Converse com os colegas sobre os resultados obtidos por vocês. Compare com seus colegas, né? Resultados como os seus. Aliás, comparar com os colegas os resultados como os seus. Vai comparar se o seu resultado foi igual ao resultado de seu colega, tá bom? E depois você vai para a página 203 e tem uma atividade a ser respondida. Essa atividadezinha aí, tá bom, meus amores? Então, ó, um beijo. Capriche e até a nossa próxima aulinha, e eu quero o resultado desse experimento, tá bom, meus amores? Beijo e tchau, tchau.